E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão aí, né? Quer dizer, na verdade, dar início a, a nosso conteúdo de fato, né, do oitavo ano, né? Então a gente já começa pelo primeiro capítulo lá do livro de vocês, né? Que é basicamente o iluminismo, né? E de certa forma ali já o início da crise do antigo regime. Então a gente fez aquela recapitulação para a gente poder retomar o que era o antigo regime, absolutismo, essas coisas, e hoje a gente começa a falar do iluminismo, né? Que é um dos elementos cruciais do século XVIII, que, como aqui, século XVIII, século XVII, que dão início ao declínio, né, desse período que foi conhecido como Antigo Regime. Tá? Então vamos lá para a gente poder entender um pouco o que é o iluminismo. Né? O iluminismo, o nome já diz muita coisa. Né? O iluminismo foi um movimento filosófico do século XVII, século XVIII, que traz como elemento central da sua filosofia a valorização da razão. Né? Na concepção desses filósofos, o iluminismo ele iria lançar luz, né, sobre o pensamento das pessoas, né, do mundo europeu ali do século XVII, XVIII, pois na concepção desses iluministas o período anterior ele foi um período marcado pelas trevas da ignorância, então somente a luz da razão para dissipar as trevas da ignorância. Então por isso esse movimento ele é chamado de iluminismo. Tá? Olha só, ele é chamado iluminismo ou ilustração, tá? Ambos os nomes, as denominações são válidas. Né? O principal lema desse movimento era liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Claro que essa noção ela é bem limitada, bem, vamos dizer assim, né? Temporalizada. Então, a noção de liberdade, igualdade e fraternidade dos iluministas lá do século XIX ela é diferente da nossa noção de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então, o século XVIII, né, que é, assim, de certa forma, o século do iluminismo, o ápice do iluminismo, o auge do iluminismo, né, porque é importante destacar que antes do século XVIII, lá no século XVII, já vinham alguns filósofos com algumas características do que posteriormente seria o iluminismo. Né? Então, lá no século XVIII, o século XVIII é conhecido como o século das luzes, né, ou o século do iluminismo. É um período marcado por uma série de transformações em que o iluminismo ele vai, de certa forma, protagonizar. Né? Vão haver vários movimentos, vários, em diversas regiões, não apenas na Europa, mas na América também, com a influência do pensamento iluminista. Então, só para a gente ter ideia da importância do pensamento desses filósofos. A independência dos Estados Unidos ela tem uma forte participação, né, uma forte presença da influência iluminista. A Revolução Industrial e as transformações que ela trouxeram também se fundamentaram em muitas concepções iluministas, e a Revolução Francesa, sem dúvida, também foi uma das revoluções que mais evidenciaram a influência desse iluminismo. Então dá para ver que o iluminismo ele tem uma importância muito grande. Todas essas revoluções que eu acabei de citar, né, desse período do século XVIII, que fica conhecido como século das revoluções ou era das revoluções, foram fortemente influenciados pelo iluminismo e foram revoluções que transformaram completamente, né, o mundo de maneira geral. Né? Então a gente vê que essas revoluções elas marcam uma transição entre ali o período, né, que ficou conhecido como Antigo Regime e a nossa sociedade. Né? Tanto é que, por exemplo, os historiadores mais antigos eles utilizavam a Revolução Francesa como um marco de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a idade na qual nós fazemos parte. Então, quer dizer, só para a gente ter uma ideia, né, da importância dessas revoluções. Tá? O século XVIII, que é o século do iluminismo, ele também é marcado pela ascensão da burguesia, né, como uma classe social que trazia uma série de valores, uma série de interesses que, claro, vão encontrar eco, né, nas ideias iluministas. Então isso é muito importante destacar. Né? Os ideais iluministas eles também eram, né, ideais burgueses, né? E esses ideais eles vão entrar em choque justamente com a estrutura do antigo regime, em choque com os interesses das classes ou das ordens sociais ainda do antigo regime, como é o caso da nobreza, é o caso do clero. Né? E desse conflito vão surgir essas revoluções a partir do século XVIII. Né? Não é à toa que esse século é conhecido como o século, né, da crise do Antigo Regime. O Antigo Regime ele vinha se enfraquecendo e o iluminismo ele vem para trazer novos elementos que vão minar as bases desse sistema e vão levá-lo ao declínio.
os iluministas questionaram, né, o absolutismo, a sociedade estamental, que é aquela sociedade dividida em ordens, onde você tem no topo o primeiro, por exemplo, eu vou usar o exemplo da França, né, que a França é uma das nações mais absolutistas da Europa. Você tinha no topo, você tinha o clero, que era chamado de primeiro estado, que tinha uma série de privilégios que a maioria dos outros não tinha. Você tinha o segundo estado, que era a nobreza, também com uma série de privilégios que os demais não tinham. E na base você tinha o terceiro estado, que era basicamente a maior parte da população. A maior parte da população fazia parte do terceiro estado, que era o estado que não tinha privilégio nenhum, né, que era obrigado a pagar vários impostos, que era sujeito, não tinha direito de um bocado de coisa, enquanto que o clero e a nobreza, que eram uma pequena parcela da população, né, pelo menos quase 95% da população francesa faziam parte do terceiro estado. O primeiro e o segundo estado, ele basicamente tinha uma série de privilégios que os demais não tinham. Então, esse tipo de sociedade é o tipo de sociedade lá da Idade Média, né? Aquela sociedade que seria desigual por natureza, né? Baseado na linhagem de sangue, né? Na igreja e tal. Então, esse tipo de sociedade foi criticado pelos iluministas, né? Questionado pelos iluministas. O mercantilismo, né? E toda aquela pressão e aquele controle que o Estado exercia sobre a economia também foi alvo das críticas desse movimento intelectual. Tá? Então, só para você ter ideia. Que movimentos foram precursores, né? Quais são os movimentos que contribuíram para o surgimento do iluminismo? Principalmente a gente tem o Renascimento, né? E claro, juntamente com o Renascimento, a Revolução Científica lá do século XVIII, século XVII, né? Que tem início lá no Renascimento. Então, basicamente, o Renascimento cultural, né? Aquelas ideias que os filósofos e artistas do Renascimento cultural trouxeram, como o antropocentrismo, né? O humanismo, que colocava o ser humano no centro das questões, a busca do ser humano de se entender o mundo, já contribuíam, né? Claro, isso lá no século XVI, mas ao longo do XVI, do XVII, foram fundamentais para o desenvolvimento do que nós chamamos de iluminismo. Bem como a Revolução Científica, iniciada lá pelo Copérnico, ou também chamada de Revolução Copernicana, né? Vai sendo aprimorada, né? Vários pensadores foram contribuindo, Copérnico, o Galileu, o Kepler, o Newton, né? O Newton já considerado um dos iluministas, né? Então quer dizer, você vai ter esses movimentos intelectuais anteriores, eles contribuíram também para o desenvolvimento do Renascimento. Então o Renascimento ele é o responsável pelo surgimento do que nós conhecemos como racionalismo moderno, né? Que é uma perspectiva de valorização do pensamento racional e da razão como norteadora da ação humana, né? Os iluministas vão supervalorizar a razão, né? E a razão vai ser a responsável pela verdade, vai ser uma espécie de guia, né, para o pensamento moderno. Então o racionalismo ele tem essa importância e o René Descartes é um dos grandes responsáveis pela fundamentação desse racionalismo moderno. Então, e além de tudo isso, o iluminismo vai trazer como ponto fundamental a ideia de liberalismo político e econômico, né? Participação, né, do povo, né, no governo, questionando o poder absoluto dos reis, questionando a intervenção do Estado na economia, né, por exemplo, segundo o pensamento de Adam Smith. Então você vai ter vários pensadores que estão aí, né, trazendo uma série de questões, uma série de novas reflexões que vão contribuir para o declínio do sistema absolutista, né, do antigo regime. Tá? Então, definição de fato do que é o iluminismo, né? Uma definiçãozinha para vocês poderem anotar aí. O movimento filosófico que se iniciou na França a partir do século XVIII, caracterizado pela confiança na razão e nas ciências como motores do progresso e da realização da felicidade humana. Então, na perspectiva dos iluministas, a razão seria, né, capaz de potencializar o ser humano, de garantir a felicidade e o desenvolvimento social, né, humano. Então é isso, pessoal, né? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre as características do iluminismo, né? Fazendo assim essa breve introdução, e aí vamos seguindo aos poucos para a gente poder entender como é que cada um dos filósofos pensavam, né? Quem eram esses filósofos e tudo mais, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.